Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa que também apresentou seus números referentes ao dia 30 de setembro de 2024. Empresa essa que, naturalmente, quem tem investimentos em ações ali está preocupado ali, o que está acontecendo? Será que a empresa começa a se recuperar ou não? Estamos falando aqui da Gafisa SA, mais uma empresa do setor da construção civil. E a Gafisa, que já passou aqui pelo canal, estamos sempre atualizando as informações à medida que os pedidos também vão chegando. E quem solicitou a atualização da Gafisa é o meu amigo, o Marques Gomes. Marques Gomes, um prazer ter você conosco. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Uma honra poder atender. E é uma honra poder atender a todos vocês. E caso queiram em outras empresas também, é muito simples, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em repartir conhecimentos, não esquece, o nosso curso de análise de balanços para investimentos está disponível lá na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição tem o link de acesso tanto ao curso de análise de balanço, como também ao curso de valuation, para a gente poder determinar o valor justo de uma empresa, quanto que de fato ela vale, qual é o valor correto da ação, e para saber se uma ação é cara ou barata em um determinado momento. E a análise de balanço é para verificar o quê? Como que vem sendo o desempenho da empresa, para ver se a empresa é merecedora, né, do nosso investimento ou não. Tá? E tudo isso você aprende de uma forma rápida, simples e didática e com custo muito baixinho. Então não perca a oportunidade, venha junto conosco, estarei esperando vocês na plataforma Hotmart. Bom, só para recontar aqui um pouquinho da história da Gafisa, até para você poder entender os números. O que acontece? Quando a gente pega aqui o setor da construção civil, e é uma das coisas que muita gente me questiona aqui, mas eu não invisto em construção civil, é que assim, a construção civil tem empresas e tem empresas. Depende o quê? Qual é o nicho de mercado, qual é o setor, qual é a gestão da empresa, porque de repente, o que acontece? Você vai ter construtoras que estão indo muito bem, tem construtoras que não vão tão bem assim. E no caso da Gafisa, o que a gente tem aqui, como você vai acompanhar aqui rapidamente na história, é uma sequência ali de troca de comandos e de brigas internas e acabam naturalmente afetando ali o desempenho da empresa. Para você entender, vamos então voltar no tempo lá em 1954, no Rio de Janeiro, quando Gomes de Almeida Fernandes monta sua construtora, que era o nome dele mesmo, Gomes de Almeida Fernandes Limitada. E primeiro ela começa a atuar no Rio de Janeiro, e depois daí na sequência, em 1962, já começa a fazer algumas obras no estado de São Paulo. E aí na sequência passa a ter também todo o seu braço imobiliário, e aí transforma o nome da empresa em Gafisa Imobiliária. Em 1997 nós temos o quê? A entrada da GP Investimentos como um fundo de investimentos que aporta recursos da empresa para preparar o seu crescimento para futuramente até fazer uma abertura de capital. Só que daí na sequência o GP Investimentos, inclusive, acaba assumindo o controle no ano de 2004, passa a ser agora o controlador. Então quem manda na empresa agora é a GP Investimentos. Porém, já no ano seguinte, entra um outro fundo de investimentos, que é o Equity International, que era do Sanzel. E aí o Sanzel passa a ter também uma participação dentro da Gafisa, só que daí no ano de 2011 ele acaba se retirando. Em 2006 é feito o IPO, e quando é feito o IPO, a entrada de recursos através de novos investidores, novos acionistas, e tudo isso aí acaba também impactando na condução da empresa. Já no ano de 2007, até com a entrada de recursos, eles adquirem o Alphaville. A Alphaville é uma filosofia de investimentos em imóveis, onde procura-se imóveis mais afastados dos centros das cidades, porém transformando em condomínios de alto padrão, o que foi um sucesso aí em todos os lugares onde foi montada a Alphaville, acabou sendo um grande sucesso. Em 2008, o que ocorre? A Gafisa aí faz uma fusão ali, uma fusão não, praticamente uma incorporação da construtora Tenda. E qual era o objetivo? A Gafisa trabalhar no segmento de médio e alto padrão e a Tenda trabalhar no segmento de baixo padrão, principalmente Minha Casa Minha Vida, que começou a ser desenvolvido nessa época ali. Já no ano de 2013, aí o que acontece? A construção civil teve lá um impacto em 2008, ali com a crise americana, que acabou se refletindo no Brasil, e depois daí também naqueles 2 anos do governo Dilma ali, que nós tivemos ali uma retração econômica, forçou justamente a Gafisa a vender 70% de sua participação no Alphaville.
Já no ano de 2018, aí o que que acontece? Mais uma troca de comando. Agora, quem assume o controle é um outro fundo de investimento chamado GWI, tá? Isso em 2018. Em 2019, mais uma troca de comando. Agora, quem assume o comando é um outro fundo de investimento, o Planner, que é do Nelson Tanuri, né? Só que o Nelson Tanuri, se você for buscar lá na composição societária, você não vai ver o nome do Nelson Tanuri, você vai ver diversos fundos de investimentos, inclusive briga entre fundos de investimentos lá, que vem sendo noticiados. Aí, se você procurar lá na internet, vai ver as confusões que tem ali entre esses fundos de investimentos ali. Mas um deles é justamente o do Nelson Tanuri. Bom, então, diante de tudo isso aí, naturalmente que a gente vai acabar sentindo esses impactos todos até nos números da empresa. E olha que a Gafisa é uma das gigantes aqui do setor de construção civil no Brasil, com presente aí com obras em 40 cidades, mais de 1.200 empreendimentos já realizados pela Gafisa, já com obras também em 19 estados. Então, quer dizer, ela tem uma penetração nacional. Hoje, o forte da Gafisa está onde? São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, mas para a gente poder entender como que está hoje a situação da Gafisa, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e o balanço agora do dia 30 de setembro de 2024. E através dos números, vamos conhecer a Gafisa S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Gafisa S.A., trazendo desde 2020 até agora 30 de setembro de 2024, e através dos números vamos ver tudo o que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período aqui. Começando lá pelo ano de 2020, quando a empresa registrava dentro do seu patrimônio, seu ativo total, todos os bens de direitos que faziam parte do patrimônio da empresa, 3 bilhões 749 milhões de reais. Né? E no caso da Gafisa, ela tem aqui naturalmente a imobilização, que são suas máquinas, equipamentos, ferramentas, acessórios, suas instalações, enfim, justamente para poder desenvolver sua atividade. Os investimentos são as participações que ela tem justamente no desenvolvimento de outros imóveis e aí, naturalmente, que são constituídas empresas que acabam sendo subsidiárias da Gafisa para desenvolvimento justamente desses empreendimentos imobiliários aqui. Já no realizável a longo prazo, nós temos o quê? Estoque de imóveis, que são destinados futuramente à construção e depois daí à comercialização, e bem como também contas a receber de imóveis vendidos. Bom, mas o que movimenta mesmo a empresa é essa parte de cima, ativo circulante, que é o capital de giro. E o capital de giro da Gafisa lá em 2020 totalizava 2 bilhões 542 milhões de reais, o equivalente a 67,8% de todo o seu patrimônio. Nesse ano, a Gafisa tinha em caixa 622 milhões de reais. Dinheiro que estava em caixa, banco aplicação 487 milhões em contas a receber, 1 bilhão 243 milhões de estoques de imóveis a comercializar e os outros créditos aqui, geralmente outros valores a receber e principalmente também tributos a recuperar. Já para 2021, a empresa pula para 4 bilhões 722 milhões de reais, e aí nós temos o quê? Um aumento aqui também no ativo circulante, que agora chega a 2 bilhões 909. O volume de dinheiro em caixa praticamente se mantém aqui 612 milhões. Também aqui temos uma queda no contas a receber para 425 milhões. Em contrapartida, o estoque de imóveis pula de 1 bilhão e 200 para 1 bilhão 679 milhões. Já em 2022, a Gafisa agora é uma empresa de 5 bilhões 486 milhões de reais. E aí nós temos mais um aumento aqui no capital de giro, que chega a 3 bilhões 969 milhões. O volume de dinheiro em caixa cai para 460 milhões. Em contrapartida, aumenta o contas a receber para 679 milhões. E também temos os estoques que agora chegam, vejam só, a 2 bilhões 539 milhões de reais de estoque de imóveis prontos ali para serem comercializados. Já no ano de 2023, o que ocorre com a Gafisa? Aí a Gafisa diminui um pouco o seu tamanho, cai para 5 bilhões 126 milhões. E essa diminuição do tamanho da Gafisa ocorre justamente aqui no capital de giro, que cai para 3 bilhões 505. O volume de dinheiro em caixa, que era de 460 milhões, reduz para 211 milhões. O contas a receber 679 vai para 712 e os estoques caem de 2 bilhões e meio para 1 bilhão 737 milhões de reais. 9 meses depois, agora em setembro de 2024, a empresa é de 5 bilhões e 35 milhões de reais, com 3 bilhões e 200 de capital de giro, também diminuindo em relação
a 2023, o volume de dinheiro em caixa 242 milhões, diminui o contas receber para 535 milhões e também a diminuição dos estoques de imóveis a comercializar para 1 bilhão 598 milhões. Então, a empresa ela vem numa crescente e agora ela começa a pisar no freio e começa a reduzir um pouquinho o seu tamanho. Tá? E por que ela vem reduzindo o tamanho? Então, vamos observar aqui pelo passivo. Em 2020, a Gafisa tinha uma dívida total de 2 bilhões 191 milhões de reais, o equivalente a 58,4% de todo o seu patrimônio. No ano seguinte, essa dívida, para alavancar esse crescimento, ela chega a 2 bilhões 906 milhões, 61,5%. No ano de 2022, a dívida chega agora a 3 bilhões 713 milhões, com 67,7%. Então, aqui que nós vemos que esse crescimento que foi alavancado com capital de terceiros, agora chega nesse ano de 2023, quando eu falei aqui da redução do tamanho da empresa, é que ela começa um processo aqui de redução do seu endividamento, que cai para 3 bilhões 419, com 66,7%, e agora em 2024 cai para 3 bilhões e 85 milhões, 61,3%. Então o encolhimento da Gafisa se dá também justamente para diminuição do seu endividamento. Já olhando em termos de geração de resultados, lá em 2020 a Gafisa faturou 884 milhões de reais. E aí teve um prejuízo de 77 milhões, está certo que aqui foi o ano da pandemia. Em 2021, ainda reflexos da pandemia, o faturamento ele caiu um pouquinho para 818 milhões. Apesar da queda do faturamento, a empresa volta a dar lucro, 81 milhões de reais. Porém, em 2022, mesmo com o aumento do faturamento para 1 bilhão 135 milhões, nós tivemos o quê? Um prejuízo de 83 milhões de reais. Fecha 2023 com faturamento de 1 bilhão 103 e um prejuízo de 193 milhões de reais. E aí temos aqui também o impacto das despesas financeiras. Já em 2024, o faturamento acumula até setembro 652 milhões até setembro, mostrando, a não ser que o terceiro trimestre seja um ano maravilhoso, mas mostrando que há uma grande possibilidade do faturamento ficar bem abaixo do que foi 2023. E o prejuízo até setembro, 42 milhões de reais. Então a empresa vem aqui em 2022 com prejuízo, 2023 com prejuízo e 2024 também vem com prejuízo. Olhando de perto aqui a situação financeira, nesses números que eu trago para vocês, aqui ó, liquidez geral. O que é essa liquidez geral? É quanto que a empresa tem de recursos para fazer frente ao seu endividamento, de tudo aquilo que ela deve, quanto que ela tem de recursos para fazer frente a essa dívida. 1,50 cai para 1,42, para 1,29, 1,31 e agora recupera para 1,42. Então, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela tem R$1,42. Paga, sobra, uma situação financeira, quando olhamos o longo prazo, tranquilo. Claro que dependendo da venda dos imóveis que fazem parte do seu estoque. Já a liquidez corrente mede a capacidade de pagamento no dia a dia, no curto prazo. E aí o número sai com 1,73, vai para 2,13, 2,10, cai para 1,73 e esse ano até setembro fecha com 1,66. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Gafisa dispõe de R$1,66. Paga, sobra, não tem problemas financeiros. Claro que, citando mais uma vez, depende da venda dos seus estoques de imóveis a comercializar, tá? Já o endividamento geral, que é o tamanho da dívida, ela vem aqui com 58,4, vai para 61, vai para 67,69 e aí começa a cair para 66,70 e agora esse ano com 61,27%. De tudo que a Gafisa tem no seu patrimônio, ela deve 61,27%. Já os demais índices aqui, margem líquida, é quanto que a empresa ganha, ou né, o quanto que ela deveria ganhar através do seu faturamento. E no caso da empresa, como nós vimos aqui, ela tem um faturamento, paga o custo, paga a despesa, resultado financeiro, impostos e perdia 8,7%. Então, devido ao prejuízo, é uma margem negativa de 8,71%. Quando ela dá lucro, lá em 2021, a margem passou a ser 9,90%. Só que no ano seguinte voltou a ter prejuízo. E aí a margem voltou a ser negativa, 7,32%, 3,77% negativo em 17,52% negativo agora em 2023 e 6,50% negativo até setembro de 2024.
Consequentemente, a rentabilidade do ativo vai ter o mesmo comportamento. Negativo 2,05 lá em 2020, positivo 1,72% em 2021 e aí volta a ser negativo com 1,52% em 2022, 3,77% negativo em 2023 e 0,84% negativo no ano de 2024. Já a rentabilidade do PL vai seguir naturalmente o mesmo comportamento, que é o ganho dos acionistas, ou a perda dos acionistas, como é o caso aqui de 4,94% lá em 2020. Aí, com o lucro, tiveram um ganho de 4,46%. Com a volta do prejuízo, os acionistas perderam 4,69% em 2022, 11,32% em 2023 e vem acumulando uma perda de 2,18% agora até setembro de 2024. Bom, olhando de perto aqui também esses indicadores que eu vou trazer para vocês, valor patrimonial da ação, R$ 16,81 é quanto vale uma ação da Gafisa, patrimonialmente. Porém, para você comprar uma ação da Gafisa, olha só, você vai pagar R$ 1,53 no dia da gravação desse vídeo. Então veja que é uma empresa que está sendo vendida com um deságio muito grande, tanto é que o PVP 0,09. Isso quer dizer o quê? Algo que vale R$1 é vendido por 0,09 centavos, um deságio de 91%. Já o lucro por ação não é lucro, tem um prejuízo, então ele está negativo aqui, 0,21 centavos de prejuízo por ação. E, consequentemente, a rentabilidade negativa de 13,73%. Não há como se falar em dividendos diante dos prejuízos, também não há como se falar em tempo de retorno enquanto tiver prejuízo, não há como se medir um tempo de retorno para os acionistas. Free float, 54,60% das ações circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E quem são os controladores? Justamente são fundos de investimentos, onde atribui-se ao Nelson Tanure alguns fundos que acabam controlando a empresa. E o tag along de 100%, quer dizer, se a empresa for vendida, é garantida para os minoritários o mesmo tratamento que for dado aos majoritários. Olhando agora nesse gráfico aqui que eu trago para vocês, extraído do Google, vejam só, e olha que aqui já passou por ajustes lá no ano de 2022, quando a empresa faz grupamento de ações. E aí, então, ela vinha aqui com o valor da ação na faixa de R$ 45, R$ 46, a ação chega a beirar praticamente R$ 78, R$ 79, cai com a pandemia aqui para 21, 22, passa o efeito inicial da pandemia e fica trafegando acima do R$ 40. Porém, em 2021, aí começa todo o processo de queda no valor das ações, quando ela volta para R$ 20, e em 2022 ela vai caindo até o começo de 2023. Aí, quando chega em 2023, ela já trafegando ali na faixa de R$ 10. Aí nós temos ali um pico de ação que se vê ali bem no começo de 2023, que ali praticamente são expectativas geradas pela empresa, que fez com que a ação ela disparasse, só que daí na sequência ela já voltou ao patamar que estava, mas sempre numa tendência de queda, como você vai vendo ali no decorrer do gráfico. Começa 2024 ali, dá um suspiro, não se sustenta e continua o processo de queda, e você vai vendo que vai chegando no final do gráfico ali, com a ação ali praticamente rastejando na linha de baixo, na faixa de R$ 1,53, quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações da Gafisa tiveram seu maior valor, quando que tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Gafisa SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Gafisa SA. Agora você já conhece tudo o que está acontecendo com a Gafisa, principalmente em termos de números, né? Porque através dos números a gente vê como que vem sendo o desempenho da empresa e vemos aí que a Gafisa vem passando aí por bastante dificuldade. A gente fica aqui na expectativa que ela reencontre seu caminho de crescimento, reencontre seu caminho de sucesso. Quando a gente fala do Nelson Tanure é um dos que investiu na antiga HRT Petróleo, que virou a PetroRio e que daí na sequência virou a Prio e a Prio deslanchou, né? Então, quer dizer, competência tem. Agora o que falta é justamente acertar o caminho desse setor da construção civil. E o setor da construção civil, como a gente já falou, depende de diversas variáveis econômicas, da questão de juros e de uma série de coisas. Tanto é
que quando a gente falou há pouco ali sobre a aquisição da Tenda, aí daí já na sequência lá, depois daí acabou não dando certo a estratégia da Gafisa, tanto é que no ano de 2017 teve que fazer o desmembramento da Tenda e a Tenda virou uma empresa totalmente independente. Então, é muito complicado você trabalhar dentro desse setor, e aí, naturalmente, o que ocorre? Entra muito a questão da gestão, entra muito a questão do mercado, entram diversas variáveis. E aí, cada empresa trabalha de uma determinada forma. Tanto é que, como falei anteriormente, vamos ter construtoras aqui com números bem significativos, em construtoras se dando muito bem e outras construtoras não se dando tão bem assim. E a gente fica na expectativa que a Gafisa encontre seu caminho, porque é uma empresa que gera emprego, gera renda, gera desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E para você que é investidor em ações ou pretende investir em ações, o importante o que é? É justamente antes de investir, é pesquisar um pouquinho a respeito da empresa, olhar os números da empresa para saber o seguinte: a empresa, em primeiro lugar, ela tem que ser lucrativa, porque quando você faz investimento é para aumentar patrimônio seu, né? E o seu patrimônio só vai aumentar se o patrimônio onde você investiu também aumentou. E só aumenta o patrimônio se houver lucro. E aí, naturalmente, que temos que estar atentos também aos riscos relacionados às empresas, como excesso de endividamento, falta de capital de giro, uma série de outras informações que a gente vai buscar para amenizar os riscos dentro dos nossos investimentos. E fazendo investimento com conhecimento, com consciência, nós reduzimos riscos e ampliamos possibilidades de retorno para podermos ter o crescimento do nosso patrimônio. Patrimônio esse que lá na frente irá nos proporcionar uma vida melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.